Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem, vivos, saudáveis e saltitando por aí. Não, errei, é fazendo arte. Bom, não se esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de mostrar isso para todos aqueles que você conhece, porque esse canal e esses vídeos são maravilhosos. Bom, não se esquece, curte, compartilha, vai, por favor. Começa agora. Vou te esperar. Já deu, bora lá! Nossa, o vídeo de hoje tem um nome super terrível, mas... Bom, basicamente, uma partideirinha mesmo. Mas vamos pra parte divertida primeiro, né? Porque se der porrada logo de início, meu Deus, vocês se assustam e saem correndo e eu não posso perder mais inscritos. Ai, por favor, fiquem aqui. Brincadeira, voltando. Bom, fiz esse vídeo por causa de uma coisa que eu acabei lembrando com base em algo que me aconteceu esses dias e eu achei que eu devia falar com todo mundo. O vídeo também tá bem diferente, então não se assustem. Tem um motivo. O fim de semana que eu estou usando para gravar esses vídeos é meu último fim de semana antes de ser operado. Sim, coisas serão enfiadas dentro de mim e infelizmente são para minha saúde. Quer dizer, felizmente são para minha saúde. Então, fazer o que, né? A questão é... Uma coisa aconteceu e eu lembrei um fato que me ocorreu em 2023. 23? 23. E eu resolvi que eu deveria fazer um vídeo, porque foi uma coisa que me fez mal por muito tempo. Mas antes de falar isso, é óbvio que tem coisas maravilhosas na arte. A arte é uma coisa super legal. Poxa, é aquilo que me faz muitas vezes querer acordar. Eu sei que é meio estranho isso, mas acho que cada um vai achar um propósito, uma coisa que te motiva, que te faz querer, que te faz dar o seu melhor. O que me faz me dar o meu melhor é a arte. Ai, mas você é professor, devia ser educação. Óbvio que a educação é importante, mas a arte é que me faz querer ser um professor melhor, porque há tanta coisa legal que eu descubro através dela que eu me sinto obrigado a passar aquilo adiante. E um outro motivo de eu ser professor é que eu não tive professor de arte na escola, então poxa, eu não quero que mais nenhum aluno meu passe por essa experiência. Logo, eu me tornei professor de arte e faço o possível para ser o melhor professor de arte do mundo. Digo isso sempre aos meus alunos e eu sei que eles só vão perceber isso quando eu for embora. Tá, não sou o perfeito, mas é um esforço para ser um ótimo professor. Agora, vamos lá. A arte, ela é ótima para você se descobrir, para você conhecer o mundo, se expressar. E basicamente, às vezes eu acho que parte das funções dela é isso. A questão estética de você não se sentir ser um robozinho nesse mundo, por mais que o mundo faça com que você se torne um robozinho. Mas a arte é ao contrário, é você fazer de tudo pra não ser esse robozinho, expressar sua alma, espremê-la ali, seja lá de que forma for. Ou seu coração, o que você preferir chamar. Eu não sei, existem muitas festas por aí, então existem muitos jeitos de chamar essa consciência, essa coisa que nos move. Mas, vamos lá, né? O importante é a arte serve pra isso. Agora, o que eu queria dizer sobre os perigos. Bom, quando você começa a trabalhar com arte, você quer ganhar dinheiro com ela, porque é legal, todo artista quer palco, e mais do que palco, nós queremos ser recompensados pelo nosso tremendo esforço, estudos e gastos materiais. Que muita gente não percebe, mas artista gasta materialmente bastante. Afinal, um lapisinho comum, bobo, pode ser R$1, mas um lápis bom, esse daí custa pelo menos 10 vezes mais. Fazer o que, né? Podia ser de graça pra nós. Quem sabe um dia. Bom, a questão é que o sistema de arte ele é complicado.
Se você nasceu numa família afortunada, que tem meios, recursos, você pode desprender mais tempo para tentar entrar nesse sistema, mas caso não, é mais difícil. A maioria dos artistas tem outros empregos. Se você for ver as histórias, quando eles não são financiados por alguém, então eles se autofinanciam, e para se autofinanciar, então eles têm que fazer outros empregos. Existem artistas que já foram enfermeiros, outros professores, assim como eu. Então os artistas se financiam. E vamos ser sinceros, o problema da arte é que há uma necessidade que alguém banque, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na internet e tem um motivo. Eu estou aqui porque através da internet talvez eu ganhe muitos inscritos, curtidas, e assim eu consiga ter uma renda através disso. Então por isso você se inscreve, hein? Pelo amor de Deus. Mas esse é um meio de a gente não se tornar refém do sistema de arte. Existem muitos artistas que vendem suas artes na rua, outros fazem trabalhos ligados à arte, tipo fotógrafos de casamento, pessoas que fazem fotos de... eu nem sei, acho que aí já tá mais pro lado científico. Então, peraí, desanuviando essa ideia. Mas existem maneiras, por exemplo, design, arquitetura. Existem muitos lugares onde a arte pode se manifestar. Eu acho que em todos os lugares já pode. Mas existem umas áreas mais ligadas a isso, né? E aí a gente entra num problema, porque viver de arte sem que muitas pessoas consumam arte ou deem valor a isso, complica, né? Por exemplo, um artista precisa comer, beber. É injusto esperar que ele seja tipo um nômade e tenha celibato eterno e não se case, não tenha filhos, essas coisas. É meio injusto. Parece muito que cobram de nós professores, afinal é tudo por amor. Mas, desanuviando isso. A questão é que os artistas têm contas a pagar, têm famílias, têm responsabilidades. E às vezes viver de arte é muito difícil por causa disso. Por exemplo, se a gente entrar naquele lance da pirataria, pense você, se todo mundo piratear, de onde que o artista vai tirar dinheiro? Logo ele não vai conseguir produzir, que é complicadíssimo. Então, por exemplo, livros. O que adianta alguém escrever se ninguém vai comprar o livro? Ele vai ter gasto imenso dinheiro primeiro para produzir os textos, depois para publicá-los, e não vai ter retorno nenhum. Será que ele vai conseguir fazer isso de novo? Eu tenho essa experiência. Eu publiquei um livro, mas era a época que eu não tinha tanta presença aqui nas redes sociais, e até agora eu tenho pouca. Pretendo aumentar, por favor, me ajudem, deem força, Legião das Artes. Mas aí a questão é, a gente precisa de dinheiro. E ter esse dinheiro, precisa que pessoas consumam. Aí fica aquelas, a arte tem que agradar, a arte realmente, ela não tem essa necessidade de agradar. A arte tem a necessidade de o artista se expressar e trazer uma experiência mais estética a quem consome. É que nem Machado de Assis. Ele fazia... Cara, nossa, como são legais as histórias dele. Mas são histórias difíceis de digerir. Por quê? Poxa, porque elas falam verdades que a maioria das pessoas não querem ver. Que nós somos seres muitas vezes cruéis. Então é complicado. Ou mesmo que sejam coisas românticas. Às vezes o amor não é necessariamente aquilo que a gente quer, aquilo lá da fantasia, de que tudo é perfeito. Às vezes a arte mostra que as coisas não são perfeitas e existe beleza até nisso. Então, é
importante que haja um mercado consumidor, e também é importante que seja possível consumi-la, né? Vamos ser sinceros, existem artes que não dá pra uma pessoa chegar lá e falar: nossa, eu posso ter esse quadro em casa. Às vezes uma vida dele não vai pagar aquela obra. E aí tem aquela história, né? Às vezes a gente encara como artista só uma pequena gama de pessoas. Se a gente considerasse todos como artistas, talvez isso fossem mais. Todos não, mas se a gente abrisse esse leque, haveria mais pessoas, então existiriam mais produtos, então talvez aquele lá não ganhe fortunas e rios de dinheiro, mas o dinheiro circularia mais, né? Seria menos acumulativa a coisa. Sei lá. Talvez seja um devaneio meu, não sei. Ou uma utopia. Mas eu acho que poderia ser mais justo esse mercado. Agora existe um problema, que é decorrente disso, de poucas pessoas terem acesso, conseguirem vencer nesse mercado, terem espaço, talvez, né? Que existem pessoas que podem se aproveitar, de pessoas que estão sonhando com isso e tal. E infelizmente foi meu caso. Em 2023, bem no comecinho, eu não lembro exatamente a data. Acho que eu até prefiro dar uma de loga em apagar isso da memória, mas é importante não apagar sua história. Se você esquece sua história, você comete os mesmos erros. Eu aprendi isso com Wolverine. Tá. Mas em 2023 eu tomei um golpe. E eu pensei... Eu podia entender como que é duro você ser enganado. E é complicado. Acho que quando alguém pega e usa seu sonho contra você, é uma coisa extremamente dolorosa. Claro, eu caí na real, não saí completamente ileso, mas eu caí na real, mas ainda houve, tirando a questão financeira, ainda houve danos à minha pessoa. Eu fiquei muito doente depois, muito em decorrência de uma depressão que veio. Minha imunidade caiu, eu catei doenças que eu nem imaginava que era possível, que eu nunca sofri. E ao final eu precisei me reerguer, e isso foi muito difícil. Muito. Pra ser sincero, eu só consegui voltar a melhorar pouco tempo atrás. Bem na época que... pouco antes da época que eu comecei a publicar os vídeos. Acho que eu cheguei no fundo dessa tristeza que veio sobre mim no começo do ano. E é aquilo, eu amo arte. Eu tô aqui porque de certa forma eu acredito que isso é uma coisa que vale a pena. Então eu ainda luto pela arte, para torná-la algo interessante para mim, para outras pessoas, para mostrar que através da arte a gente pode vencer. E de uma arte honesta, não aquela que a gente fica criando uma arte extremamente elitista, onde ninguém pode decifrar. Você precisa ler um texto de 20 mil páginas. Brincadeira, 20 mil não, mas umas 100 provavelmente, 50 talvez. Mas você precisa ler um texto para entender o que aquilo quer dizer. Eu tô aqui porque eu acredito que a arte pode ser uma coisa para todos, para você que está escutando, para qualquer um que esteja aqui. Então, apesar de eu queria dizer que há perigo sim em você tentar viver de arte, mas você não deve desistir. Agora um conselho básico: chequem as fontes, deem uma de cientistas. Nossa, eu devia ter feito isso tanto na época. Tinha
Mas cheque as fontes. Tem gente que vai dizer que quer comprar sua arte e muitas vezes isso é mentira. Vai falar lindas coisas pra você sobre quanto sua arte é maravilhosa e vamos ser sinceros, nós que produzimos arte, a gente quer, assim, mais do que a gente querer acreditar, a gente sabe que nossa arte é importante. Não que eu acho que ela é perfeita, não. Eu não acredito nessa ideia de que os artistas são seres perfeitos, abençoados por Deus. Não. Sim, existe uma parcela de divino em cada ser humano. Mas isso não nos torna mais especiais do que as outras pessoas. Eu acho que esse talvez seja o nosso caminho para viver esta vida. Então, considerando isso, há pessoas que podem se aproveitar, principalmente depois de você se frustrar várias vezes, você se torna uma possível vítima propensa a essas situações, mas chequem as fontes, vejam e só façam coisas onde vocês acham que é realmente seguro, porque o nosso esforço vale muito, nosso empenho vale muito, e não vamos perder tempo com gente desprezível. Eu deveria usar uma palavra mais bonitinha, mas vai ficar essa. Tem pessoas que são desprezíveis, medíocres. Não, medíocre é você estar na média. Tem pessoas que estão abaixo da média, bem ruim. E há pessoas que vivem do sofrimento alheio. Então, cheque as fontes, façam tudo, porque se você está produzindo arte, se você quer entrar nesse meio, eu torço para que você consiga, porque o mundo precisa de mais artes. O mundo precisa de arte. Esse mundo precisa que hajam pessoas que acreditem que dá pra mudar isso daqui, que a gente não precisa se contentar com o mundo do jeito que ele está. Então, seja você quem for, lute com todas as suas garras e todos os seus pincéis e lápis. Viva a arte!